E aí, pessoas lindas, sejam bem-vindos aqui a mais uma aulinha do canal do Titio Argos, tá certo? Aqui o canal sobre aulas de biologia. Hoje o nosso assunto é fungo. Fungo, a gente tem que saber que é um assunto lá presente dentro da microbiologia e, primordialmente, é importante que você saiba diferenciar o fungo dos outros grupos de micro-organismos. Então vamos pensar que a gente tem os seres vivos classificados em 5 reinos, tá? A gente tem o reino das bactérias, em que todos são procariontes. Nós temos o reino protista, que tem algas e protozoários. Nós temos o reino vegetal, reino das plantas, o reino animal, que é o nosso reino, e o reino dos fungos. Para você ser um fungo, você precisa ter uma célula com um núcleo bem definido, ou seja, um núcleo envolvido por uma carioteca, uma membrana nuclear. Então, células eucariontes. Lembrando que os únicos procariontes são as bactérias, tá? Os fungos podem ser ou pluricelulares. Queridões, os unicelulares são as leveduras. A gente vai chamar de leveduras. Os pluricelulares são os demais fungos, que a gente tem como representantes, por exemplo, os mais conhecidos, os cogumelos. Mas a gente pode ter micoses, pode ter aqui bolores, pode ter aquelas orelhas de pau e assim por diante, né? Os fungos, eles são todos heterótrofos. Isso aqui é legal que você lembre, porque antigamente as pessoas acreditavam que os fungos eram plantas, porque encontravam um cogumelo na floresta lá e via aquele negócio inanimado e achava que era uma planta, porém com uma coloração mais diferente. E eles eram classificados dentro do reino vegetal. Só que lembra que as plantas todas são autótrofas. Elas fazem fotossíntese, produzem o próprio alimento. Já os fungos não. Nenhum fungo produz o próprio alimento. Todos os fungos são heterótrofos, precisam comer uma outra coisa que eles não produzem. Então, olha só, temos os fungos parasitas, que vivem às custas de um hospedeiro, causando uma doencinha, como é o caso de uma micose, por exemplo. Tá? Temos os fungos saprófagos, que vão digerir matéria orgânica, então, por exemplo, fungos decompositores, aqui o bolor, por exemplo. E temos os fungos mutualistas, que têm relações agora benéficas, mutuamente benéficas, com outros organismos. Lembrando que o mutualismo é uma relação obrigatória. Aqui o exemplo é o líquen, que eu vou falar para vocês mais para frente. E uma característica fundamental dos fungos é a tal da digestão extracorpórea por absorção. O que isso significa? Quer dizer que quando os fungos vão digerir alguma coisa, por exemplo, pega esse bolor de digerir no pão, ele vai liberando as enzimas no pão, fora do corpo dele, e essas enzimas vão agindo sobre o pão e já digerindo o pão. E aí, quando você tem os nutrientes já digeridos, os fungos simplesmente absorvem esses nutrientes e utilizam no seu metabolismo celular. Tá bom? Então, vale lembrar que uma característica dos fungos é o fato deles terem um tecido único ou não ter um tecido verdadeiro. A gente vai chamar esse tecido de micélio. E o micélio é nada mais, nada menos do que um conjunto de hifas. Porque quando as células dos fungos se agrupam, isso a gente está falando de fungos pluricelulares, beleza? Os fungos unicelulares têm uma célula só. Mas nos pluricelulares, quando as células se agrupam, elas vão formar filamentos. Tá vendo? São filamentos compridinhos, agrupamentos de célula que formam como se fosse um fiozinho. E esse conjunto de fiozinho aqui, que a gente chama de hifa, eles vão formar o tecido do fungo chamado de micélio. E eles podem ter dois tipos de micélio. O micélio que a gente chama de vegetativo, que é o micélio em que seria o fungo de fato, e a gente tem um micélio aqui reprodutor, tá? E é onde vai ocorrer a produção dos esporos, que é uma outra característica dos fungos, é a reprodução através de esporos. Então veja que a gente tem as hifas que compõem esses micélios, mas você tem o micélio, que seria aquilo que você não vê. Então pensa bem, quando você está vendo um cogumelo, aquilo lá é só apenas o corpo de frutificação dele, é só o micélio reprodutor. Enquanto o fungo, de fato, ele está sob o solo, fazendo digestão da matéria orgânica que está nesse solo. Beleza? Então aqui a gente tem os tipos de hifas. As hifas podem ser septadas, quando você tiver uma divisão entre as células elas têm divisão do citoplasma, porém essas células podem ser também cenocíticas. Ou seja, a hifa ela é toda contínua, não existe divisão do citoplasma celular. E os núcleos ficam espalhados nesse citoplasma. Então são dois tipos de hifa que os fungos têm. E além disso, vale lembrar que os fungos são mais parecidos que os animais do que com as plantas, apesar de você não acreditar às vezes, tá? Lembrando, os fungos, já falei, são heterótrofos e também eles vão ter como parede celular aqui, a substância que compõe a sua parede é a quitina. Quitina que é um carboidrato, um polissacarídeo, que os vegetais têm parede celular feito de celulose. Os animais não têm parede celular. Mas quitina
é um produto que é original também dos animais. Lembra que é o mesmo material do qual é feito o exoesqueleto dos artrópodes, tá certo? E temos também a reserva energética dos fungos. Quando você está pensando em carboidrato de reserva energética, eles guardam energia na forma de glicogênio, que é a mesma coisa que a gente no caso guarda no nosso fígado, nos nossos músculos. Os fungos, eles armazenam dentro das células dele os carboidratos na forma de glicogênio. Já as plantas armazenam carboidratos na forma de amido. Então essas características semelhantes a nós e diferentes das plantas fazem com que os fungos sejam parentes mais próximos da gente, dos animais, do que das plantas. Tá certo, pessoal? Bom, a gente tem alguns tipos de fungos e isso aqui é uma coisa que é pouquíssimo cobrado em vestibular. Mas vale lembrar que essas características, esses agrupamentos dos fungos, normalmente têm relação com o corpo de frutificação. E os dois principais grupos seriam os ascomicetos e os basidiomicetos, que você vai ter então o corpo de frutificação formando um asco ou um basídio, tá bom? Bom, pessoas, uma coisa que é muito importante saber dos fungos é sobre a reprodução. E você tem que lembrar que os fungos eles se reproduzem por meio de esporos. Esporos estão envolvidos na dispersão do fungo, por isso que eles conseguem se espalhar com tanta eficiência. Você abre o seu pãozinho na sua casa e depois de um certo tempo ele já está todo embolorado. Por quê? Porque os esporos estão em todos os lugares. Vale lembrar que os esporos são sempre haploides, ou seja, eles são sempre N. Tá? Então vamos começar aqui pelo nosso ciclo. Tá? A gente tem os órgãos produtores de esporos aqui do ascomiceto e basidiomiceto, ou seja, um asco ou um basídio. Esses esporos vão ser liberados. Essa liberação de esporos, quando cai no ambiente, vai gerar um novo fungo. A gente já tem uma reprodução assexuada aí. E esse novo fungo pode gerar novos esporos. Só que o que é importante você saber é a reprodução sexuada dos fungos, porque ela tem um truquezinho básico, beleza? Então vem com o Titio Argos, ó. A gente tem aqui o esporo, foi liberado no ambiente, ele é haploide. Esse esporo, ele germina e vai gerar aqui as hifas. Se esse esporo ele é haploide, as hifas geradas a partir dele também serão haploides. Porém, essas hifas no ambiente, elas podem se encontrar com outras. E quando elas se encontram com outras, elas vão se unir. E elas unem primeiro o citoplasma, fazendo o que a gente chama de plasmogamia. Lembra que gamia, gameta, né, vem de reprodução, tá? E plasmogamia significa a fusão do plasma. E aí nesse momento que você tem a fusão dessas duas hifas, do plasma dessas duas hifas, você vai ter a hifa contendo, né, aquela célula específica onde aconteceu a fusão, ela vai conter dois núcleos, um de cada hifa diferente. Por isso que a gente está falando que nesse estágio aqui, o fungo ele está no estágio chamado dicariótico. Ele não é 2Ns ainda. Tá? Ele é N mais N, mas porém ele não é 2Ns. Por quê? Porque ele tem duas cariotecas, dois núcleos. Por isso que ele é dicariótico. Após acontecer essa plasmogamia, você vai ter depois, agora sim, a fusão do núcleo. E durante a fusão do núcleo, você vai ter o processo chamado de cariogamia, carioteca, tá certo? Olha lá, fusão do núcleo. Então, gamia de reprodução e carioteca. Você tem a fusão dos dois núcleos. Aí a gente tinha então as hifas no estado haploide, no estado dicariótico e depois no estado diploide, ou seja, as hifas férteis aí 2N. A partir dessas hifas 2Ns, dessas células 2Ns das hifas, é onde você vai ter a produção do corpo de frutificação. É onde você vai ter então a produção dos esporos. Isso quer dizer que a partir das hifas férteis tem que acontecer uma meiose para ocorrer uma redução do cariótipo celular, que estava então 2Ns e passa a produzir os esporos que vão ser haploides. Beleza, galera? Qualquer dúvida vocês colocam no comentário aí. Bom, finalmente chegamos na importância e talvez no que é mais cobrado em vestibular. Os fungos, eles são extremamente importantes para o funcionamento da natureza. Primordialmente aqui a gente já pode pensar numa importância ecológica que seria a decomposição. A decomposição é nada mais nada menos do que pegar matéria orgânica e transformar em matéria inorgânica. E graças a essa decomposição, você tem a ciclagem dos nutrientes, que é aquela história do titio Mufasa contando para o Simba lá do ciclo sem fim. Ele fala, Simba,
quando você morrer, o seu corpo vira grama. Mas não é bem por aí, né? Mufasa pulou uma etapa, que quando o Simba morrer, ele vai ser decomposto por decompositores que são fungos e bactérias. E esses decompositores vão pegar a matéria orgânica presente no corpo do Simba, transformar em nutrientes do solo que as plantas utilizam na produção primária. E aí depois o antílope come a grama e o leão come a antílope, e assim a gente fecha o ciclo, e vem barabi, barabá, né? E assim vai. Beleza, galera? Bom, os fungos também são usados na alimentação. Hoje em dia está na moda aí, né? Comer um shiitake, um shimeji, um champignon e assim por diante. O alimento mais caro do planeta é um fungo, é uma trufa, beleza? Outra importância aqui, a micorriza. Fungos que estão na floresta, eles vão ter uma interação com as raízes de planta. Então veja que mico significa fungo, vem de cogumelos, lá mix é cogumelo em grego, tanto que a área que estuda o fungo é chamada de micologia, e risa vem de raiz, ou seja, é a raiz fungo, assim, né? A raiz feita de fungo. Esses micorrizas, eles conectam e ampliam o alcance das plantas. Então eles fazem com que as plantas consigam alcançar mais nutrientes, né, os macro e micronutrientes que elas precisam, aumentando então o alcance da raiz, dando esses nutrientes para a raiz. Porém, a raiz devolve para esses fungos a glicose produzida através da fotossíntese, já que os fungos não conseguem produzir ela por conta própria. Tá? Vale lembrar que as plantas, inclusive, utilizam essas micorrizas como se fosse uma internet cabeada. Elas conseguem, por exemplo, uma planta numa beirada da floresta, ela está sendo predada, parasitada, ela consegue liberar substâncias químicas que podem sair da raiz para a micorriza, para o fungo, e passar para a raiz de uma outra planta e avisar uma outra planta para que ela tome uma medida de precaução. Às vezes produzir uma coisa que não seja palatável, né, uma substância não palatável para aquele determinado predador que está comendo a plantinha lá. Beleza? Então, as micorrizas são associações mutualísticas entre fungos e raiz de planta. Temos aqui o principal exemplo de mutualismo de todos, que é o líquen. O líquen, ele não é um organismo só. O líquen, quando você vê isso aqui, ó, nas plantinhas lá, ele é nada mais ou menos do que a fusão de um fungo e um organismo fotossintetizante, que pode ser uma alga ou uma cianobactéria. Veja que algas e cianobactérias estão associadas ao ambiente aquático. E aqui, ó, o líquen está no ambiente terrestre, numa casca de árvore. Como que isso acontece? O fungo vai proporcionar para esses organismos o ambiente, deixar ele umidificado e propício para a sobrevivência das algas e das cianobactérias. Em contrapartida, as algas e cianobactérias fazem fotossíntese, dando para os fungos os nutrientes, a glicose agora, que ele precisa, que ele não consegue produzir por conta própria. Beleza? É um mutualismo. Penicilina. Penicilina foi o primeiro antibiótico descoberto por Alexander Fleming. Foi um cara lá que, durante um período de isolamento, estou brincando que a gente está no isolamento do coronavírus agora, mas durante um feriado foi viajar e esqueceu suas amostras de bactéria lá de boa em cima da bancada. Quando ele chegou, tinha crescido nessas amostras funguinhos. Qualquer pessoa normal ia virar a bancada, se revoltar, falar assim, mano, perdi tudo, meu experimento vai ter que começar de novo. Ele não. Ele reparou que o fungo crescia num lugar na placa de Petri, e nesse lugar onde o fungo estava crescendo, não crescia bactéria em volta dele. E na cabeça dele ele pensou, bom, esse fungo deve produzir alguma substância que inibe o crescimento dessas bactérias. E a partir daqui, ele extraiu o primeiro antibiótico conhecido, que era um fungo chamado Penicillium, e ele batizou essa substância de penicilina, que a gente usa até hoje, pensando que os antibióticos foram uma grande revolução na humanidade. Tá? Se a gente tivesse antibiótico para vírus, a gente ia ter esse problema com o coronavírus que a gente está vivendo agora. Lembra que as pestes anteriores, né, tuberculose, peste negra e afins aí, pneumonia, sífilis, né, coisas que você tinha, doenças muito amplamente alastradas no planeta, elas eram causadas por bactérias. Hoje em dia não tem tanto isso mais causado por bactéria. Tá bom? E funguinhos também podem causar doenças, como as micoses e também aquele sapinho, a candidíase, né, que a mamãe fala para você, filhinho, filhinha, não vai fazer arte que vai dar sapinho. E pode dar sapinho, e saiba que esse sapinho é uma candidíase causada por um fungo chamado cândida. E por último, só para a gente ressaltar aqui, a importância do fungo na produção do álcool. A gente tem aqui um processo de fermentação, lembrando que o fungo que faz esse processo chama Saccharomyces cerevisiae, tá? Fungo que Deus pôs na terra para produzir álcool para a gente pode chamar genericamente de levedura. O que é a fermentação? É a quebra da glicose, uma quebra parcial, em que o produto final vai ser etanol,
mais CO2. Você usa essa fermentação chamada de alcoólica para produzir, por exemplo, pãozinho, né? Por isso que o pão cresce. O pão cresce porque você tem a liberação de CO2 e você também usa para produzir álcool, seja na cerveja, seja no vinho, ou seja o álcool combustível que você abastece seu automóvel. Fechado, galera? Espero que vocês tenham curtido. Dá aquele joinha aí para ajudar a gente. E a gente se vê no próximo vídeo. Aquele abração. Até mais.